O mistério do áureo florescer. Por Samael A. Veor. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. O fogo sagrado. O descenso à nona esfera, ao sexo, foi, desde os antigos tempos, a prova máxima para a suprema dignidade do Hierofante, Hermes, Buda, Jesus, Dante, Zoroastro, Quetzalcoatl, etc., 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 tiveram que passar por essa terrível prova. Ali baixa Marte, para retemperar a espada e conquistar o coração de Vênus, Hércules, para limpar os estábulos de Alges e Perseu, para cortar a cabeça da Medusa com sua espada flamígera. O círculo perfeito com um ponto mágico no centro, símbolo sideral e hermético do astro-rei do princípio substancial da vida, da luz e da consciência cósmica, é, fora de toda dúvida, um emblema sexual maravilhoso. Tal símbolo expressa, claramente, os princípios masculino e feminino da nona esfera. É inquestionável que o princípio ativo de radiação e penetração se complementa, no nono círculo dantesco, com o princípio passivo de recepção e absorção. A serpente bíblica nos apresenta a imagem do Logos Criador, ou força sexual, que começa sua manifestação desde o estado de potencial latente. O fogo serpentino, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, dorme enroscada 3 vezes e meia, dentro do chakra Muladhara, situado no osso coxígeo. Se reflexionamos, muito seriamente, nessa íntima relação existente entre o S e o Tal, cruz ou T, chegamos à conclusão lógica de que, só mediante o Sahaja Maituna, a magia sexual, pode-se despertar a cobra criadora. A chave, o segredo, tenho publicado em quase todos os meus livros anteriores e consiste em não derramar, jamais na vida, o vaso de Hermes ou em seminis, durante o transe sexual. Conexão do lingam yoni a falo útero, sem ejacular nunca esse vidro líquido, flexível, maleável ou em seminis, porque nessa supradita substância que os fornicários derramam miseravelmente, encontra-se, em estado latente, todo o ens virtutis do fogo. Obediente à deusa que lança uma serpente adormecida no Svayambulingam e, maravilhosamente ornada, desfruta do amado e de outras belezas. Acha-se presa pelo vinho e irradia com milhões de raios. Será despertada, durante a magia sexual, pelo ar e pelo fogo, com os mantras Yan Hidrão e pelo mantra ou H só aspirado como no inglês, ou como J espanhol. Cantai estes mantras nesses preciosos instantes em que o falo esteja metido dentro do útero, assim despertará a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Iao é o mantra básico fundamental do Sahaja Maituna, entoai cada letra em separado, prolongando o seu som, quando estejais trabalhando no Laboratório 1 Oratório 1 do terceiro Logos, em plena cópula metafísica. A transmutação sexual do enseminis em energia criadora é um legítimo axioma da sabedoria hermética. A bipolarização desse tipo de energia cósmica, dentro do organismo humano, foi, desde os antigos tempos, analisada muito cuidadosamente nos colégios iniciáticos do Egito, México, Grécia, Índia, Pérsia, etc. O ascenso milagroso da energia seminal até o cérebro faz-se possível graças a certo par de cordões nervosos que, em forma de 8, desenvolve-se esplendidamente, à direita e à esquerda da espinha dorsal. Chegamos, pois, ao caduceu de Mercúrio, com as asas do espírito maravilhosamente abertas. O mencionado par de cordões nervosos jamais poderia ser encontrado com o bisturi, e estes 2 fios são bem mais de natureza etérica, tetradimensional. Não há dúvida de que estas são as 2 testemunhas do Apocalipse de São João, as 2 olivas e os 2 candelabros que estão diante do Deus da Terra. No país sagrado dos Vedas, este par de nervos é classicamente conhecido com os nomes sânscritos de Da e Pingala. O primeiro se relaciona com a fossa nasal esquerda e o segundo, com a direita. É óbvio que o primeiro destes 2 nadis é de natureza lunar, é ostensível que o segundo é de tipo solar. A muitos estudantes gnósticos pode surpreender um pouco quem, sendo Ida de natureza fria e lunar, tem as suas raízes no testículo direito. A muitos discípulos do nosso movimento gnóstico internacional poderá cair como algo insólito e inusitado a notícia de que, sendo o Pingala de tipo exclusivamente solar, parta, realmente, do testículo esquerdo. Entretanto, não devemos surpreender-nos, porque tudo na natureza se baseia na lei das polaridades. O testículo direito encontra seu polo oposto, precisamente, na fossa nasal esquerda. O testículo esquerdo acha seu antipolo perfeito na fossa nasal direita. A fisiologia esotérico-gnóstica ensina que, no sexo feminino, as 2 testemunhas partem dos ovários.
É indubitável que, nas mulheres, a ordem deste par de olivas do templo se inverte harmoniosamente. Velhas tradições que surgem, como por encanto, da noite profunda de todas as idades, dizem que, quando os átomos solares e lunares do sistema seminal fazem contato no tribeni, próximo do osso coxígeo, então, por indução elétrica, desperta uma terceira força de tipo mágico, quero referir-me ao Kundalini, o fogo místico do olhar gnóstico, mediante o qual podemos reduzir à poeira cósmica o ego animal. Escrito está, nos velhos textos da sabedoria antiga, que o orifício inferior do canal medular, nas pessoas comuns e correntes, encontra-se hermeticamente fechado, os vapores seminais o abrem, para que a cobra sagrada penetre por ali. Ao longo do canal medular, processa-se um jogo maravilhoso de variados canais que se penetram e se compenetram mutuamente, sem se confundir, porque estão situados em distintas dimensões. Não há demais recordar o glorioso Sushumna e o famoso Chitra, e o Centralize e o Brahmanadi, é inquestionável que por este último acende o fogo flamígero. Em se tratando da verdade, devemos ser muito francos, certamente é uma espantosa mentira atrever-se a dizer que, depois de haver encarnado o Jivatma, ou ser, no coração, a serpente sagrada empreenda a viagem de retorno até ficar, novamente, encerrada no Chakra Muladhara. É uma horrível falsidade afirmar, ante Deus e ante os homens, que a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, depois de haver gozado sua união com Paramashiva, separe-se cruelmente, iniciando a viagem de retorno para o centro coxígeo. Tal regresso fatal, tal descenso até o Muladhara só é possível, quando o iniciado, em pleno coito, derrama o sêmen, então perde a espada flamígera e cai fulminado ao abissimo, sob o raio terrível da justiça cósmica. O ascenso do Kundalini, ao longo do canal medular, realiza-se muito lentamente, de acordo com os méritos do coração. Os fogos do Cardias controlam o desenvolvimento milagroso da serpente sagrada. Devi Kundalini não é algo mecânico, como muitos supõem, a serpente ígnea só desperta com o amor autêntico entre esposo e esposa, nunca subiria pelo canal medular dos adúlteros. Em um passado capítulo deste livro, algo dissemos sobre os 3 tipos sedutores, em Dom Juan Tenório, Casanova e Diabo. É óbvio que o terceiro destes resulte, certamente, o mais perigoso. Não devemos, pois, estranhar que esta classe de sujeitos tipo diabo com o pretexto de praticar o Sahaja Maituna, seduzam muitas ingênuas damas. É bom saber que, quando Adit, a serpente alada de luz, desperta, para iniciar sua marcha ao longo do canal medular espinhal, emite um som misterioso, muito similar ao de qualquer víbora que é cutucada com um pau. O tipo diabo, esse que seduz aqui, lá e acolá, com o pretexto de trabalhar na 9ª esfera, esse que abandona sua esposa, porque diz que já não serve para o trabalho na frágua acesa de Vulcano, em vez de despertar o Kundalini, despertará o abominável órgão kundartiguador. Certo iniciado, cujo nome não menciono neste tratado, comete o erro de atribuir ao Kundalini as sinistras qualidades do abominável órgão kundartiguador. É ostensível que tal erro está causando danos muito graves entre os círculos pseudo-esotéricos e pseudo-ocultistas. É urgente, inadiável compreender que, de modo algum, é possível eliminar todos esses expendenciadores e gritalhões que levamos dentro, se não apelamos ao auxílio da Kundalini. Aquele iniciado que cometeu o delito de pronunciar-se, em malfadada hora, contra o Kundalini, é óbvio que será devidamente castigado pelos juízes da lei da Catância. Quero referir-me aos juízes do Karma superior, ante os quais comparecem os mestres da loja branca. Em nome disso que não tem nome, digo, o Kundalini é a dua da mística, Deus-Mãe, Isis, Maria, ou, melhor dizendo, Ran-Io, Adonia, Insoberta, Reia, Cibeles, Tonantzin, etc., o desdobramento transcendental de toda monada divinal, no fundo profundo de nosso ser. Analisando raízes, esclareço, a palavra Kundalini vem de 2 termos, em Kundalini. Kunda nos recorda o abominável órgão kundartiguador. Lini, palavra atlante que significa fim. Kundalini, enfim do abominável órgão kundartiguador. É óbvio que, com o ascenso da flama sagrada pelo canal medular, chega a seu fim o órgão das abominações, conclui a força foática cega. Tal forrar negativo é o agente sinistro em nosso organismo, mediante o qual, o ideoplástico se converte nessa série de eus que personificam nossos defeitos psicológicos. Quando o fogo se projeta para baixo, desde o chakra coxígeo, aparece a cauda de Satã, o abominável órgão kundartiguador. O poder hipnótico do órgão dos conciliábulos tem, pois, adormecidas e embrutecidas as multidões humanas. Aqueles que cometem o crime de praticar o tantrismo negro, a magia sexual com ejaculação seminal, é ostensível que despertam e desenvolvem órgão de todas as fatalidades. Aqueles que atraiçoam o guru,
Ô mestre, ainda que pratiquem tantrismo branco, sem ejaculação seminal, é óbvio que porão em atividade o órgão de todas as maldades. Tal poder sinistro abre as 7 portas do baixo ventre, ou os 7 chakras infernais, e nos converte em demônios terrivelmente perversos.